Então, como eu estava dizendo, agora nós falaremos de dois filósofos que são muito importantes também no período pré-socrático, embora eles não estão mais preocupados com a arqué do mundo, com o que teria originado o mundo, mas eles se preocuparão agora com a formação e organização do universo. Ou seja, ao invés de Tales, ao invés de fazer como Tales e outros filósofos pré-socráticos fizeram, tentar encontrar a molécula, digamos aí, formadora do universo, que mais tarde nós veremos, eles falarão até em átomo, lá no século IV a.C., ao invés de preocupar-se com essa partícula, agora eles preocupam-se com a ordem. Por que o universo funciona perfeitamente? Qual que é a grande explicação para tudo isso? Então, são dois caras que se destacam aqui. A princípio eu falarei de Parmênides. Parmênides, preocupando-se então com a formação do universo, ele é mais tarde reconhecido como o fundador de uma nova corrente. Dentro do período pré-socrático, ele vai inaugurar uma coisa que ficou conhecida como ontologia. Ou seja, onto, ser. Tá? O Parmênides é o primeiro filósofo, então, a dizer que existe uma essência presente em todo o universo. Uma essência independentemente de sua configuração material. Então, preste atenção, eu não encontro o caminho melhor quando eu estou dando essa aula para a galera para explicar o que é esse ser. Eu quero que vocês entendam ser como sinônimo de essência. Tá? E o melhor exemplo, como eu estava dizendo para vocês, é fazer uma relação com a religião. Quando a gente fala, por exemplo, do cristianismo, vem Santo Agostinho lá e diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus e Deus está presente em todas as coisas que existem nesse universo. Tiremos então essa característica religiosa de Deus e chamaremos esse Deus de ser. Ora, se Deus está presente, seja numa árvore, seja aqui no professor, seja aqui na lousa, Deus é a essência de tudo, no ar que respiramos, o Parmênides pensa num momento da história da filosofia, em algo parecido, porém não carregado de religiosidade, algo extremamente racional. Eu só posso idealizar o ser. O ser existe e, portanto, ele é a essência do universo. Para Parmênides, existe uma coisa pontual aqui para o vestibular. O ser, essa essência, ela é a mesma independentemente de sua configuração material. Então, seja na árvore, como eu disse, seja no professor, embora a nossa configuração seja diferente, a essência é a mesma, tá? A matéria é mera ilusão para Parmênides. A essência não muda. Então, Parmênides tem uma frase muito famosa lá, então, quando ele está estudando a ontologia, ele fala: o ser é, o não ser não é. Eu sei que nesse momento você deve estar dando risada e pensando, pô, ser filósofo na antiguidade era muito fácil, né? Então, mas vamos interpretar o que o Parmênides está querendo nos dizer nesse momento. O ser, a essência, ela só é porque ela existe. Então, tudo que existe é a própria manifestação material do ser. Agora, uma coisa que não existe, ela não pode manifestar-se materialmente. Então, portanto, a essência não participa e não permite que ela exista. Então, nesse sentido, o Parmênides está inaugurando, percebam, uma outra preocupação. Se existe algo por trás da matéria. Ao invés de parecer bastante confuso, professor, ao invés de parecer algo comum, meio que sem sentido a filosofia de Parmênides, é importante eu dar uma moral para Parmênides aqui. Quando a gente olha, por exemplo, eu não sei se vocês perceberam, eu não sei se eu fui claro, eu quero deixar aqui para vocês então que a filosofia de Parmênides é extremamente importante. Parmênides preocupa-se em dar explicações para aquilo que não podemos perceber por meio da sensibilidade. Sensibilidade é uma palavra que nós usaremos a partir de então na filosofia. Sensibilidade vem de sensores, os nossos 5 sensores: visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, para Parmênides, a grande inquietação é que, será que existem coisas que não captamos por nossos sentidos? É a partir dessa curiosidade, dessa investigação racional, que hoje, por exemplo, nós entendemos que existem
existe na água 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Percebam a importância da filosofia de Parmênides. Então, o que eu quero que vocês saibam aqui em relação ao vestibular que interessa? Parmênides inaugura uma nova corrente na antiguidade, o estudo do ser, a essência das coisas. Então, percebam que lá na filosofia medieval a Igreja Católica apropria-se então desse pensamento e chama essa coisa de alma, tá? Então é nesse sentido agora que nós vamos confrontar as ideias de Parmênides com um inimigo do ponto de vista filosófico ali, que contesta Parmênides frequentemente, chamado Heráclito. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo a vocês, o grande confrontador aí no período da filosofia de Parmênides é Heráclito. Ao contrário do que defendia Parmênides, da essência ser estática, imutável, não sofrer alterações, Heráclito atenta-se à ideia de movimento. Para ele, o mundo está em constante movimento e ele cria uma expressão chamada devir. Ora, o devir eu quero que vocês entendam como um fluxo contínuo das coisas, um movimento incessante. Então, sempre quando se fala de Heráclito, vocês provavelmente depararão com a frase mais famosa de Heráclito, que é: o homem não se banha 2 vezes no mesmo rio. Isso porque a nossa própria vida está em movimento, tá? O que eu acabo de dizer para vocês aqui já ficou no passado para Heráclito, e o rio também encontra-se num fluxo contínuo. Eu posso voltar àquela localidade, porém eu não serei o mesmo homem e nem o rio será o mesmo. Então percebam que há uma divergência crucial aqui entre Parmênides e Heráclito. Parmênides, ao desprezar a ideia de movimento, a ideia de manifestação material e preocupar-se com além do que é físico, mais tarde o Aristóteles chamará isso de metafísica. Então, ao contrário de preocupar-se com a ideia de materialização e preocupar com a essência, ao contrário disso, Heráclito observa que o movimento é algo fundamental na ordem do mundo. Ou seja, perceba que nós temos 4 estações e essa ideia, então, vai demonstrando para a gente uma certa ordem no universo, tá? Principalmente relativa às nossas, à época de colher, plantar, enfim. Nesse sentido, destaque para Heráclito com a expressão de devir. E a grande pergunta que rola no vestibular é o seguinte: como essas coisas estão em movimento? Como elas estariam em movimento? Essa pergunta também Heráclito se faz na antiguidade. Então é nesse sentido que ele cria uma expressão chamada guerra dos contrários, tá? Vamos lá. Então, para esse filósofo, o que colocaria o universo em movimento seriam exatamente a oposição em que as coisas se encontram. Então, vejamos, o que seria o dia para Heráclito? Seria exatamente o momento em que o Sol predomina em sua guerra contrária à Lua. No momento em que o Sol perdesse essa guerra, a Lua venceria e, portanto, nós mudamos a configuração como o mundo nos apresenta. A noite, então, seria protagonizada pela Lua. Outro exemplo. Peguemos, então, homem, sexo masculino, mulher, sexo feminino. E, então, da nossa oposição e do nosso encontro, a nossa continuidade de existência, que seria a possibilidade de existência de um novo filho. Então, percebam vocês que a guerra dos contrários é o que coloca o mundo em movimento para Heráclito. Então não é possível para ele não observar o mundo e não se ater a esse movimento que passa então por nossos olhos. Então, pessoal, fechando a nossa primeira aulinha aqui então em relação à filosofia pré-socrática. Vamos fazer aqui um resuminho do que a gente tratou até aqui. Primeiro, filosofia surge em oposição ao mito, lembrando que mito então, eram narrativas fantasiosas, tá? Repletas de elementos sobrenaturais. A filosofia preocupa-se em dar explicações racionais. Quando a gente inaugura a filosofia, o nosso primeiro período é o chamado período pré-socrático, e é no período pré-socrático que nós temos nossa primeira corrente filosófica. Nossa primeira corrente é a cosmologia, estudo e origem e formação do universo.
dentro dessa corrente da cosmologia. Os nossos primeiros filósofos analisados aqui hoje foram Tales, em que a arqué do mundo seria a água, tá? Então, observa-se na natureza uma partícula que teria dado início ao universo. Depois avançamos então para Parmênides, em que a ontologia é agora a bola da vez, preocupa-se com a essência das coisas. E passamos então pelo seu confrontador de ideias aí, Heráclito, em que o movimento é considerado por ele a grande observação para entender a formação do mundo. Ok? Pessoal, até a próxima aula, então a gente se vê aí.